Aleluia, vamos lá, né? Eu estou deixando aqui uma palavrinha da parte do Senhor, né? Quando eu falo da parte do Senhor, porque, né, a palavra, ela é do Senhor, né? Não é minha, mas é uma palavra que traz para nós grande ensinamento da parte de Deus, amém? Como você está hoje? Como está a sua vida? Eu espero que você esteja maravilhosamente bem nesta tarde, amém? Eu vou meditar um pouquinho aqui em Mateus 24, na verdade é Mateus 14, amém? Mateus 14, 24, amém? Se você quiser acompanhar aí comigo, 14. A folha dessa Bíblia aqui é muito fininha. Glória a Deus, aleluia, né? Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família aí, amém? Achei aqui. E vai estar no 24 aí, amém? Vamos lá, 24 a 33. 24. Amém, tá aqui. As letras são bem miudinhas, amém? Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou. Dizendo: Senhor, socorre-me. Então, desculpa, irmão. 14, 24. 14, 24. Achei, tá aqui. Desculpa. Eu tô lendo no 15. E é o 14. Amém? Agora tá certinho. 14, 24. Entretanto, o barco já estava longe e muitos estádios da terra açoitado pela onda, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem no andado sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, e um fantasma, e tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por onde as águas, e eles por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu as mãos, tomou-lhe e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, passou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Deus, eu venho pedir ao Senhor dos céus entendimento, meu Pai,
Neste momento eu oro ao Senhor e peço ao Senhor, meu Deus, que perdoa as nossas dívidas e perdoa os nossos pecados. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma cada vida agora em tuas mãos, meu Deus. E nos ajuda, Senhor. Nos envia socorro dos céus. Guarda a nossa casa, guarda a minha família. Repreenda, Senhor, todas as outras vozes que impedem-nos de ouvir a voz do Senhor, que é a única voz que nós queremos ouvir, meu Pai, em nome de Jesus. Diminua, meu Pai, me diminua que eu cresça na tua presença. Meu Deus e meu Pai, que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo de Deus falando através de mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus que já nos deu a vitória. Amém? Então, irmãos, esse é o capítulo de Mateus 14. Depois você medita ele na sua casa. Mateus é um livro que fala, né? Se você ler ali, mais ou menos ali, Mateus 10, né? Mateus vai mostrar o ensinamento de Jesus com seus discípulos. Mateus vai falar também de quando Jesus saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum. Foi aonde Deus ali montou a sua cabana e começou ali o seu ministério. Jesus começa o seu ministério ali em Cafarnaum. Amém? É onde ele cura, né, leprosos, pessoas, ele expulsa os demônios, ele curou ali o cego de nascença. Então ele fez vários trabalhos ali em Cafarnaum. Foi o primeiro ministério de Jesus, aonde ele monta, né? Ele chega ali, ele começa a trabalhar. Ele não fica parado, amém? Ele já chega e ele já começa a trabalhar. Também é o lugar onde ele transforma o vinho, a água em vinho, onde ele também ali o trabalho dele dos peixinhos, dos pães ali, onde ele divide ali, né? E ali ele começa ali o teu ministério ali. Amém? Então Mateus é um livro bem assim, que fala bastante da passagem de Jesus em Cafarnaum, né? E é uma passagem também que vai falar de como ele instrui ali os seus discípulos, como ele ali caminha com seus discípulos, como ele ensina os seus discípulos, né? Então hoje nós vamos estudar aqui apenas, nós vamos aprender um pouco apenas no capítulo 14, que que está aqui no livro. Amém? Então, irmãos, nessa passagem, Jesus vai ordenar que os discípulos entrem no barco. Amém? O Senhor estava dizendo: eu quero me apresentar a vocês. Amém? Quando Jesus chama os discípulos, ele fala: eu quero me apresentar a vocês. Então, quando nós conhecemos Jesus, né, quando Jesus nos chama, é para que ele venha e ele nos apresenta, né? Que o Espírito Santo nos apresenta, né? Nós começamos a entender que Deus, ele queria estar mais, ele queria mais intimidade. Quando ele chama aqueles discípulos, é para que haja ali intimidade, para que haja ali uma liberdade entre ele e os discípulos. Amém? Muitas das vezes, você não começa pedindo Jesus: ah, Senhor, me dá isso.
Não, você começa numa intimidade com Jesus. Amém? Então ele chama os seus discípulos ali. Deus, irmãos, Deus não quer provar a sua vida simplesmente por provar. Ele chama os seus discípulos, amém? E ele vai chamar Pedro. Quando Pedro, ele fala, Pedro, venha até mim. É interessante, irmãos, nesta passagem, que Pedro, ele queria ir ter com Jesus. E quando ele chama Pedro, Pedro, ele começa a andar sobre as águas. E Pedro, ele começa o quê? Ele começa a afundar. Por que Pedro começa a afundar? Porque Pedro está olhando para as águas agitadas. Quando Jesus fala, Pedro, venha até mim. O que eu quero dizer com isso, irmão? É que quando Jesus nos chama, vai existir o quê? Né? Jesus ali convidou aqueles discípulos para andar com ele. Jesus chama aqueles discípulos. E quando Jesus chama Pedro, Pedro ele até vai. Mas quando Pedro chega ali na metade ali, Pedro ele começa a olhar para baixo. E ele começa a ter o quê? Medo. Pedro ele começa a ter medo de afundar. Mas ele não viu que Jesus estava ali. No pensamento dele, ele ia afundar. O que acontece com nós? Quando Jesus nos chama, ele nos capacita. Muitas das vezes, irmão, no meio da caminhada, você vai ter medo. Você vai ficar inseguro. Vai te faltar fé. Porque muitas das vezes, nós falamos, mas eu tenho fé, eu sou cheia de fé. Mas quando acontece algo, cadê a nossa fé? Foi o que Jesus falou para Pedro, homem de pouca fé. Então, Jesus falou, Pedro, olha para mim. Muitas das vezes, irmão, quando nós estamos caminhando, quando você olha para a situação, quando você olha para o problema, você pode realmente começar a afundar. Tá aí um perigo grande. Porque quando nós deixamos de olhar para Deus e olhamos para a situação que está na nossa frente, nós sentimos medo, nós queremos voltar para trás, nós ficamos apavorados. E muitas das vezes, irmão, o medo, ele impede você de cumprir uma tarefa. O medo, ele impede você de cumprir uma ordenança de Deus. Um mandato do Senhor. Ah, mas eu tô com medo. Às vezes, irmão, é melhor ir com medo mesmo do que ficar parado, estacionado, estagnado no meio do caminho. Porque o problema, ele não pode ser maior que Deus na sua vida. Quando Jesus falou, venha Pedro
até a mim. Pedro, ele olhou para baixo. Quando você olha para baixo, a tendência é de você afundar mesmo. Mas quando você olha para Jesus, aquele que te criou, aquele que te capacitou, aquele que tem o poder, o domínio nas mãos, a autoridade. Quando você olha para Jesus, você para e pensa, peraí, quem está comigo, ele é muito maior. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é Deus. Ele é Senhor dos senhores. Ele é o teu dono. Ele te criou. Ele é o Criador. Jesus te criou. Ele é o nosso Criador. Ele é que nos enviou as ovelhas perdidas. Então, irmão, Pedro, quando Jesus fala, Pedro, venha. E Pedro foi até Jesus. Então, Jesus ali, irmãos, Jesus, ele corrigindo Pedro, homem de pequena fé. Então, Jesus está falando, olha, tenha fé. Tenha fé. Então, irmãos, Então, quando Jesus nos chama, ele nos dá experiência, ele nos dá força, ele nos dá foco, ele nos dá visão. Então, tenha a visão de Deus, tenha a visão dos céus. E quando vier bater aquele medo, clame ao Senhor. Clame a Ele. Amém? Então Jesus, irmãos, Ele está projetando para você um grande milagre, para que você conte testemunho. Certo? Às vezes nós achamos que nós conhecemos. Às vezes nós achamos que conhecemos o Deus. Às vezes nós achamos que nós somos alguém que precisamos conhecer mais a Deus. Nós achamos que precisamos conhecer mais a Deus. Mas esse achar, você precisa deixar ele de lado. Você não acha. Você necessita conhecer mais a Deus. Às vezes você fala, mas eu acho que eu preciso conhecer mais a Deus, viu? Eu acho que eu tenho que fazer isso mais. Eu acho não, você necessita. Você necessita conhecer mais de Deus. Porque quando Deus chama os seus discípulos, é para ter uma intimidade. É para que eles venham ter uma intimidade. É para que Deus venha ter uma intimidade mais com você. Então os discípulos ali, eles necessitavam conhecer mais de Deus. Não adianta falar, eu acho isso, não. Ou você, ou é sim ou é não. Ou eu vou ou eu fico. Eu necessito buscar mais da presença de Deus. Eu necessito ir mais ao encontro de Jesus. Eu preciso conhecer mais deste Deus. Eu preciso buscar mais deste Deus. Muitas vezes nós achamos demais. Eu acho que eu devo fazer isso, eu acho que eu devo fazer aquilo. Eu acho. Eu tenho a certeza que nós precisamos buscar mais deste Deus. Quando você fala, eu tenho certeza que eu preciso, você está convencido
de que realmente você precisa. Às vezes você pergunta algo para, eu acho, não é eu acho, eu deixei de achar, não. Ou é sim ou é não. Ou eu vou ou eu fico. Quando Jesus ele fala assim, olha, tenha mais compromisso, tenha mais intimidade com o Pai. Ele é o teu Pai, intimidade com Ele. Então, nós somos necessitados deste Deus. Este Deus que quer o bem para você. Este Deus que quer que você fique bem. Fique em Jesus Cristo. Você precisa se encontrar em Jesus Cristo. Jó conhecia Deus. Jó conhecia Deus. Apenas de ouvir falar. Então diz agora, aos meus olhos te vê. Jó, ele conhecia, mas ele passou a ver. Então, muitas das vezes, nós achamos que conhecemos a Deus. Mas nós só achamos. Mas quando você começa a ver, quando você começa a ver pelo olhar sobrenatural, você vai falar, eu já não acho mais. Agora eu estou vendo. Eu conhecia só de ouvir falar. Hoje eu conheço. Então, quando Jesus chama aqueles discípulos, é para ele abrir a visão daqueles discípulos. Para ele não só conhecer, mas para ele ver. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela também ouvia falar de Deus. Ela ouvia falar de Deus e depois ela passou a conhecer Deus. Uma coisa é eu ouvir falar. Outra coisa é eu ver com meus próprios olhos. Não tem aquele ditado, eu conheço fulano só de ouvir falar. Mas agora não, agora eu estou vendo, eu estou conhecendo, eu estou tendo uma intimidade com essa pessoa. Isso é que Jó quis dizer. Agora eu vejo. É diferente. Amém? Deus quer, irmão, que nós o conheçamos não só de boca. Amém? Não apenas de aparências. Né? Não apenas de aparências. Mas que nós possamos viver a profundidade do Espírito do Senhor. Às vezes nós precisamos renunciar a alguma coisa. Algumas coisas. Você sente isso? Que precisa renunciar a algumas coisas? Eu sinto. Eu sinto que às vezes eu tenho que deixar algo para trás. Para me achegar mais a Deus. Eu preciso renunciar a algo que eu estou ali me apegada demais. Abaixa um pouquinho para mim. Me apegada demais. Porque quando eu me apego demais em algo, eu faço aquilo de um Deus. Quando você se apega demais em uma roupa, quando você se apega demais em alguém, quando você se apega demais no dinheiro, aí, porque a palavra do Senhor, ela diz assim, ó, tudo que você se apega demais, você fica parecido com aquilo. E eu quero me apegar a Deus, eu quero ficar parecida com Deus. Eu creio que você também quer. Amém? Eu creio que você quer ficar mais
parecida com Deus. Então se apega com o Senhor. Às vezes nós precisamos desapegar um pouco. Nós precisamos sair um pouco deixar um pouco as entretenidades, deixar um pouco alguma coisa que você fica muito ali, sabe? E dar mais prioridade para Deus. Muitas das vezes, quando você... Eu mesmo já tive essa experiência de falar, fulano, vamos fazer isso no reino de Deus. Ah, não, eu mesmo já chamei alguém para ir para a igreja, a pessoa, não, tem que fazer almoço, eu tenho que fazer isso, aquilo, não dá, tem umas vasilhas sujas na louça. Pensa bem. Você está dando prioridade para as vasilhas, prioridade para o almoço, prioridade para isso, para aquilo, e Jesus mesmo está ficando para depois. Aí quando ele voltar, ele vai deixar você para depois, né? O que ele tá fazendo aí em cima? Pode deixar as crianças. Então, que Jesus seja sua prioridade hoje e sempre. Amém? Põe Jesus em primeiro lugar. É difícil colocar Jesus em primeiro lugar, porque às vezes nós colocamos dificuldade nisso, naquilo. Nós queremos fazer isso primeiro, aquilo primeiro. Mas você tem que se esforçar. Sai do banheiro, Cristo. Você tem que se esforçar. Já lavou. Você precisa se esforçar para isso. Amém? E se você observar os discípulos, eles não conheciam Jesus. Os discípulos não sabiam quem era o Senhor. Tá bom, Cristo, filho? Eles, irmãos, eles não sabiam quem era o Senhor. Eles não conheciam o Senhor. Então, e essa é a situação que vamos aprender quando os médicos falam, olha, não há cura para, não há cura para uma doença ou câncer. Quando os médicos falam isso, então você conhece Jesus quando diz para você, eu sou a ressurreição e a vida. Quando os médicos falam, olha, não há cura para isso, não há cura para aquilo. E Jesus vai falar assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus se apresenta para os discípulos. Então você conhece um Jesus quando diz para você, eu sou a ressurreição e a vida. Ele está falando com você. Ele está se apresentando a você que ele é a ressurreição, que ele é a cura, que ele é Deus. Ele está se apresentando como aquele que esteve entre os mortos, mas ressuscitou e hoje tem a chave da vida e do inferno, da vida e da morte. Ele está se apresentando a você. Esse é o testemunho que Jesus quer que você venha anunciar. Esse é o testemunho. E ainda que esteja morto, vai viver. Quando o médico chega perto de você e fala assim, olha, já não tem jeito mais para essa enfermidade. E Jesus chega para você e fala, ainda que esteja morto, vai viver, porque eu tenho a chave. Jesus, ele tem a chave, meu irmão. Jesus, ele tem o poder nas mãos.
Vê o que ele está fazendo lá, Zé? Ele tem nas mãos a autoridade. E Deus, ele te dá autoridade. Ele subiu a escada. Ele te deu autoridade da palavra. Certa vez eu falei, Senhor, me dá uma palavra para me pregar. Não faz ele gritar não, que eu tô gravando o vídeo aqui. Me dá uma palavra. Aí Jesus fala, mas você já tem a palavra. Revela em mim a sua palavra, Jesus. Porque Jesus já te deu autoridade. As pessoas falam assim, me dá uma palavra. Não, mas ele te deu autoridade, assim como ele deu o filho. Assim como o pai deu o filho te deu. Ele é teu pai. Ele deu autoridade aos discípulos. Vai, pregue. Vai e anuncia o evangelho. Vai e anuncie. Não se preocupe com as coisas onde vão dormir. Não se preocupe o que você vai comer. Não se preocupe como você vai, mas vá. Eu te capacito. Está escrito lá em Mateus 10. Deus está falando, não leve ouro, não leve prata, não leve afoge, não leve isso. Está lá em Mateus. Porque eu te sustento aqui, ó. Vou ler para você aqui agora. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler para você aqui. 10. Amém, glória a Deus. Ele tá falando aqui, ó. Aqui, eu vou ler para você primeiramente isso aqui, ó. Mas se preferencia, procurai as ovelhas perdidas do meu pai, né? Ele fala para os discípulos para ir, né? Esse é o capítulo 10. Abaixo, Zé. À medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Está no capítulo 10, no versículo 7. Versículo 8. Curai os enfermos, suscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graças dai, de graça recebeste. Está lá no capítulo 10, no versículo 8. Calma aí que eu vou chegar lá onde eu falei para você que não precisa se preocupar em levar nada. Que hoje, muitas das vezes, nós estamos se preocupando demais com amanhã e nós estamos esquecendo do hoje. Jesus está falando, vai porque eu te capacito. De graças dá, de graças recebe, de graças dá. Não cobrar nada. Porque hoje tem gente pregando cobrando para pregar o evangelho. Que é algo que a pessoa recebeu de graça, ela está querendo cobrar. Isso eu acho injusto, eu acho isso errado. Porque está aqui. Está na palavra. Não tem como eu falar fora da palavra, está aqui, ó. Ó. De graças dai, no capítulo 10 de Mateus, no versículo 8. Pode conferir aí, ó. De graça dá, de graça recebeste, de graças dá. Amém. Vamos lá, a parte que eu falei. Vamos lá, a parte que eu falei. Que não precisa se preocupar em levar nada, ó. Não vos preocupeis em levar ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordões, porque digno é o trabalho do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai que neles é digno. Aí ficai até ali, até a retirada. Então tá aqui. Então não se preocupe, porque Deus ele te capacita. E quando, irmão, todos acharam que a filha de Jairo estava morta, Jesus chegou, curou aquela menina. Jesus vai falar da filha de Jairo. Jairo, ele ouviu falar de Jesus, né? Jairo, se você for estudar a passagem, né, de Jairo, ele ouviu falar de Jesus
Só que nessa situação que a filha dele ficou enferma, ele foi até Jesus e ele conheceu Jesus. E quando os homens dizem, olha para você, as portas estão fechadas, não tem mais jeito. Muitos vão chegar perto de você e vai falar que não tem mais jeito. Vão fechar a porta para você. Muitos vão querer ver ver você desistir daquilo que Deus tem para você. Mas posso te dizer uma coisa? Posso te falar algo assim, olhando dentro do teu olho? Você não pode desistir daquilo que Deus tem para você, meu irmão. Porque alguém falou isso, aquilo, que não tem mais jeito. Eles chegaram perto de Jairo e falou, olha, para você não tem mais jeito. Não adianta ir. Mas ainda bem que Jairo não ouviu. E a mesma coisa também falou lá para a mulher do fluxo de sangue, né? Que não era para ela ir. Amém? Não vou me aprofundar muito nesse assunto. Eu já preguei falando, né? Da mulher do fluxo de sangue. Então, irmãos, então Jesus, ele vai se manifestar no meio da situação. E ele vai falar, eu tenho a chave. Eu tenho a chave da vida, eu tenho a chave do inferno. Mãe, a que eu fiz pra você. Oh, amor, obrigado. Ah, que lindo, mamãe gostou, obrigada. fui eu que... Então, Jesus, ele tem a chave para você. Ele é que abre as portas. Quando ele se apresentou ali a samaritana, ali em Samaria, ele apresentou para ela a chave. Ele falou, olha, você é a chave. É linda essa passagem, meu irmão. É lindo essa passagem. Você é a chave. Às vezes você está procurando. Você está procurando a chave. E muitas vezes você é a chave. Às vezes, muitas das vezes, Deus te deu autoridade, você dentro da sua casa. Às vezes, Deus te deu autoridade, você dentro do seu trabalho. Deus te deu a autoridade dentro do teu ministério. Jesus falou, onde você for, você terá a minha autoridade. E muitas das vezes, nós estamos procurando a chave, sendo que você é a chave. E Jesus chama aqueles discípulos e fala para eles, olha, você Mãe, é a chave. eu Eu te dou autoridade. Tá lindo, tá? Eu te dou autoridade entre os meus filhos, na nação, onde você for, onde colocar a planta dos teus pés. Eu te dou autoridade. E Jesus, irmãos, Jesus abre a porta e ninguém fecha. Quando Jesus resolve abrir a porta para você, ninguém fecha. Jesus, ele cria uma situação e te coloca lá. E ele fala, vá que eu sou contigo. Eu sou o teu Deus, eu te capacito. Vá. E Jesus, irmãos, ele anda com você. Assim como ele ensinou aqueles discípulos, assim como ele caminhou com os discípulos, porque ele não vai te ensinar e deixar você andar sozinho, não. Ele vai andar com você. É igual um pai quando coloca o filho na bicicleta, ele dá instrução para o filho e você acha que ele solta o filho? Não, ele anda com o filho. E no meio do caminho Deus vai te honrando, e Deus vai te prosperando, e Deus vai te abençoando, é no meio do caminho. E aqueles discípulos andaram com Jesus. E também, irmão, quando ele fecha, ninguém abre.
Ninguém abre. Exemplo, a Arca de Noé. Quando ele fechou a Arca de Noé, você acha que Noé ia conseguir abrir aquela arca? Não. Ele fechou e acabou, trancou, lacrou tudo e ninguém entrava e ninguém saía. Jesus tem a chave. Quando ele fecha, ninguém abre. Quando ele abre, ninguém fecha. Então não se preocupe. Pode levantar milhões e milhares contra você, mas se Deus abriu a porta para você, essa porta está aberta para você. Mas quando ele fechar também, não tenta entrar não, que não é para você entrar. Às vezes eu tô vendo pessoas entrar em situações que não é para entrar. Não é para entrar e Jesus está falando, não entra. Não entra que é furada. E tem pessoas entrando. Legal. E tá se lascando. Legal. Olha, você legal. E tá batendo com a cara na porta. Olha. Obrigado. Tá lindo, tá, amor? Obrigado. Você não viu? Eu vi aqui, ó, que lindo. Eu vi, tá, não. Tá? Você tá acabando com o caderno da escola, tá? Eu não tô. E eu tenho que distribuir o tempo com a palavra e com meu filho. Não rabisca, não. Então, irmãos, não se preocupe. Mas quando Deus te tirar também, quando Deus te colocar no lugar, fica lá. Jesus está falando, eu te coloquei aí, é para você ficar. Eu não mandei você sair. Eu vejo pessoas onde Jesus está colocando e a pessoa está saindo sem pedir permissão. Está saindo do propósito de Deus, que Deus colocou. Às vezes, irmãos, eu vou aos pés de Jesus todo dia, Senhor, me ajuda, não me deixe sair da tua presença, não me deixe sair da tua casa, não me tira a unção de mim. Me perdoa os meus pecados. Sabe? Porque a palavra de Deus própria fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque tem gente falando, não, mas eu estou de pé, eu não vou cair. Irmão, você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, você precisa ir até Deus. Peça a Ele perdão. Clame a Ele, busca a Ele. Eu falo isso direto quando eu tô orando ali na congregação, eu estou ali e eu falo, olha meu irmão, busca o Senhor quando se pode achar, bate, Ele vai abrir. Busca Ele quando se pode achar, Ele vai abrir a porta para você, mas você precisa buscar agora. Porque tem pessoas deixando para depois, e para depois, e para depois, e aí vai, e fica tudo para depois mesmo. Ah, depois eu oro, depois eu faço, depois eu jejuo, depois eu vou na igreja, fica tudo para depois. Não! Jesus, irmãos, até quando Ele vai ter paciência com você, comigo? Até quando? Eu vejo pessoas saindo, se desviando por algo que alguém falou. Por coisas, por alguma coisa que a pessoa falou e a pessoa sai. Se você está largando a igreja, quando eu falo igreja, eu falo Jesus, né? Nós somos a igreja. Eu tô falando, né? Quando você sai da igreja, você está deixando ali, né? Aonde Deus te colocou. Você está saindo de onde Deus te colocou. Você está saindo de onde Deus te colocou. Se você sai dali, da onde Deus te colocou, como que Ele vai te honrar? Como? Ele colocou é para você ficar. Agora, se alguém se levantou contra você, onde você está, vai se ver com Deus. Vai se ver com Deus. Deixa na mão de Deus. Fala, Senhor, olha, me levantou contra mim. É o Senhor. Me ajuda aí. Sabe? Eu fico assim, estagnada. Igual eu falo, né, irmão? Todo dia eu tô ali, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu sou falha, me ajuda, eu sou fraca, me ajuda. Porque de mim mesma eu não consigo não, meu irmão. Às vezes a gente acha que a gente é
forte, a gente tenta ser forte o tempo todo, mas tem hora que você desaba. Tem hora que você fala assim, meu Deus, quem é forte é Deus. Porque nós somos carne, irmão. É carne, espírito, um puxando para um lado, puxando para o outro, e você ali na luta, na batalha, e vai. Mas seja forte e corajoso, que Deus é contigo. Deus tem, irmão, todo o poder, Ele tem toda a autoridade sobre a sua vida. Ele não vai te deixar sozinho, à mercê. Ele não vai. E Jesus lá, irmão, no monte, vê os discípulos no barco, no mar estava agitado. Quantas vezes a nossa vida está tão agitada, né? E o mais lindo da história, irmãos, é que o lugar onde Jesus está te vendo, está acima daqueles que quer ver o seu mal. Aonde Jesus está, né? Aonde Jesus está, ele está acima do mal, né? Ele fala para os discípulos, né? Assim, né? O mais lindo ali, né? É quando ele fala ali, né? O lugar onde Jesus estava ali, te vendo, né? Ele está mais alto. Ele está acima daquele que pode te fazer o mal. Jesus, sabe? Oi, legal. Onde está meu apontador do meu pai? Eu vou procurar pra você, viu, legal? Jesus não vai deixar você sozinho, estagnado. Ele não vai deixar você... ele não vai ver a situação agitada demais, o mar agitado. Ele não vai te abandonar. Jesus, ele levanta as mãos e ele pode parar a tempestade. Com um estalar de dedos, ele pode mudar uma situação. Ninguém toca em você, se Jesus não permitir, meu irmão. Ninguém toca. Amém? Então, irmãos, aonde Jesus está estabelecido, está acima dos teus adversários. Está acima dos teus inimigos, dos teus perseguidores. Ah, irmão, mas eu estou sendo perseguida por alguém, eu estou sendo caluniada por outra pessoa, eu estou sendo... estou fazendo isso? Entrega para Deus. Entrega para Deus. Ah, irmão, mas é simples assim? Não é que seja simples assim, irmão, porque quem está sendo caluniado, perseguido, quem está sendo injustiçado, não é fácil não. Mas aí você entrega para Deus. Porque só Ele pode resolver aquilo que nós não conseguimos. Só Ele. E muitas das vezes você vai estar debaixo de pessoas que estão te maltratando e te oprimindo. Mas aí eu te falo. Olha para o monte. Olha para o monte porque é de lá que vem o teu socorro. Olha para cima. É de cima que vem a glória, é de cima que vem o poder. De cima, irmão. Jesus, ele passa isso tudo para os discípulos dele. Ele disciplina os discípulos dele. Ele ensina os seus discípulos a fazer isso. Ele exorta a fazer isso. Ele exorta, olha, isso não pode, aquilo não pode, isso pode, vai. Eu sou contigo. Mas tenha fé. Ele chama homem de pouca fé, exortando. Mas Jesus está exortando, Jesus está ensinando, e no meio do caminho Jesus está capacitando, e Ele vai te honrando, e Ele vai te capacitando, e Ele vai te dando força ali. Porque não é fácil não, nem com Jesus foi fácil. Imagina, meu irmão, Jesus passou por tanta coisa aqui na terra e nós não vamos passar. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele não prometeu que nós estaríamos isentos dos problemas, não. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Amém? Tá lindo. Coração que meu filho fez. Obrigado, você pegou meu coração? Como é que eu vou ficar sem coração agora? Ai.
Que coração bom. Gostei desse coração. Coração de 3 anos, gente. Amém? Então, irmão, no meio do caminho tem luta, tem perseguição, tem bênção, tem vitória, tem gente pra te estressar, tem gente pra te irritar, tem gente pra poder te colocar pra cima, pra baixo. E é isso. E Deus vai te honrando, Deus vai te capacitando a passar por tudo isso, amém? Davi diz, ó, eu elevo os meus olhos para o monte, para o alto, porque é de lá é que vem o meu socorro, né? Quando ali o mar estava agitado, o vento soprava, ao contrário, então Jesus veio de encontro ali os discípulos, acima daqueles que estavam lançando pedras para que você caia. Às vezes vão lançar pedra para cima de você, e pedra, e pedra, e pedra. Ao invés de você brigar e lançar de volta, faz o degrau para sua vida. Faz degrau. Lança de volta, não. Amém? Esse é o meu conselho para você. Não lança de volta, não. Faça degraus para a sua vida. Amém? Irmãos, então, acima de quem quer te destruir está um que sentado em um alto e sublime trono. Oi. É verdade, pega. Alto e sublime trono. E glória a Deus, aleluia, Espírito Santo. Tá ficando de noite aqui, tá? Já tá ficando de noite, eu já vou encerrar aqui, amém? Só terminar aqui, eu vou encerrar. Amém. E se fosse, né? E se eu fosse levantar a cabeça, né? E se eu fosse você, eu levantava a cabeça e clamava socorro de Deus, que fez os céus e a terra. Amém? Então, se você estivesse levantando contra você, se eu fosse você, levanta a cabeça para os céus. Levante a cabeça e clama socorro de Deus, que é Ele que pode te salvar. Ele que pode te socorrer. Amém? Jesus então começa a andar sobre o mar. E o mar é o auge, né, do misterioso, desconhecido, que traz o medo. Quando o mar está agitado, ninguém pode ir com ele. Mas Jesus fala, acalma-te, mar. E o mar obedece. Então, irmãos, essa é a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus seja contigo. Então, Jesus levanta as mãos e acalma o mar, a tempestade. E no finalzinho, igual eu falei para você, se eu fosse você, passando por tudo isso, por essas situações, né? De levantes, de humilhação. Se eu fosse você, eu levantava a cabeça para o alto e pedia socorro e agradecia. E que muitas das vezes, quando você está passando por essa situação, sabe? Deus muitas das vezes ele quer testar se realmente você está capacitado para o reino, né? Então, como eu disse, se eu fosse você, eu levantava a cabeça para o alto e glorificava a Deus. E se estiver passando por alguma situação que você não tenha controle, levanta a cabeça para o alto e grita socorro de Deus, que Ele está lá para te ouvir, Ele é o teu socorro, Ele é o teu Deus, Ele que te capacita, Ele é o teu ajudador, Ele é tudo na sua vida. Amém? Porque quando eu estou passando por situações complicadas, eu levanto a cabeça e sinto socorro, Senhor. Socorro, me socorre mesmo. Eu falo, me socorre, me ajuda. Porque sozinha eu não consigo, sozinha eu não posso. Mas eu sei que eu tenho Deus que me socorre todos os dias.
Amém? Deus abençoe. Sou uma pessoa muito simples, sou como você, uma pessoa simples, que quero todos os dias estar com Deus, que quero todos os dias estar na presença de Deus, não quero deixar este meu Deus por nada, até porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Se eu estou aqui é porque Deus me capacita. Se eu estou aqui é porque Ele, todos os dias, Ele está comigo. E não abandona não, meu irmão. Não abandona Deus, não. Quando você estiver andando ali, igual Pedro estava andando sobre as águas, que ele começa o barco, né, ele começa a querer descer, pede socorro. Faça igual eu falei no finalzinho, peça socorro para Deus e Ele vai estender a mão para você. Porque situações complicadas nós vamos ter mesmo, porque nós estamos no mundo, nós estamos aqui, nós estamos vivendo aqui na terra, né? Nós vamos ver situações complicadas, nós vamos passar por situações, mas em tudo que você passar, glorifica o nome do Senhor. Em tudo que você passar, não desista. Olha para Deus e pede socorro. Se eu fosse você, eu faria isso. Amém? Deus abençoe sua casa. Que Deus aí, Ele possa tomar você nos braços dEle. E que você venha se agarrar nele. Né? Que você venha se agarrar com esse Deus maravilhoso. Amém? E quando eu falo de amém, amém é aquilo que você se agarra. Amém? Quando alguém fala amém, aí você fala, quando eu falo assim, olha, Deus te abençoe, você fala amém. Amém é quando você se agarra. Ó, agarra. Tá bom? Quando você tá... Oi, legal. Você tá imitando, mamãe? Quando você está sobre uma situação... vou te dar uma dica aqui no finalzinho, é bem breve, tá? Quando você estiver passando por uma situação e você olhar para o lado e olhar para o outro e você não vê ninguém. Às vezes você está, né, vamos supor que você está ali num rio e você está se afundando e você não vê nada e passa um galho de árvore assim. E você pega nele. E você segura nele. E você se agarra nele. É isso. Amém? O amém é você se agarrar. É se agarrar na oportunidade. É se agarrar com Deus. E não deixar ninguém levar você para baixo. É não deixar ninguém te colocar para baixo. Porque quando alguém quer te colocar para baixo, é porque ele está mais para baixo do que você e ele quer te levar também. Aí você fala, não, eu olho para cima porque é de lá que vem meu socorro. Eu olho para cima porque lá vem a minha capacidade de viver mais. Amém? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Deus é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso. Eu quero dizer a você assim que Ele é tudo nas nossas vidas. Ele é o meu Deus, Ele me capacita todos os dias. Ele me ensina a viver todos os dias. Ele me ajuda a sorrir. Ele me ajuda... quando eu estou sorrindo, Ele está comigo. Quando eu estou chorando, Ele está comigo. Quando eu estou triste, quando eu estou... Não, mamãe não está chorando. Você está gravando o vídeo. Então, Jesus está com você. Todo momento da sua vida, Jesus está com... Ele não vai te abandonar. Amém? Ele vai estar com você. Ele tem você nas mãos dele. Você está aqui, ó, na palma da mão dele. E ele está te segurando. Amém? Ele está te segurando e ele não vai deixar você cair. Ele não vai deixar você cair. Você é uma criança nas mãos dele. E ele tem você nas mãos. Amém?
Obrigado, Deus abençoe. Que Deus aí esteja grandemente na sua vida, na sua casa, abençoando a sua família, abençoando os teus filhos, teu projeto, teu sonho, e que Deus seja com você, e que Deus te dê uma noite abençoada, e que Deus tenha grande o poder dele na sua vida. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau. Um abraço.